Irmãos, vamos abrir novamente as nossas Bíblias, desta vez no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse 6. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 8. Apocalipse 6, de 1 a 8. A palavra do nosso Deus diz o seguinte: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo. E foi-lhes dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar, a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, esse momento, Pai, em que estamos na Tua casa te adorando, Pai, louvando o Teu nome e orando a Ti, Senhor Deus, colocando a nossa gratidão, o nosso louvor, as nossas petições. Queremos agora pedir ao Senhor, Pai, que aquiete os nossos corações e que possamos nesse momento, Pai, estar atentos à Tua voz, atentos à Tua palavra. Ó Pai Santo, que estejamos agora, Senhor Deus, prontos para ouvir a Tua voz, meu Deus, para que a Tua voz venha de encontro, ó Deus, às nossas necessidades, venha de encontro, Senhor Deus, aquilo que precisamos ouvir, que precisamos mudar, que precisamos aprender, ó Pai. Ó Pai, fala conosco, meu Deus, nos dê da Tua instrução, muda, ó Deus, o nosso coração e molda o nosso caráter ao caráter de Cristo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O hino que nós acabamos de cantar, que no Inário Novo Cântico, Inário Presbiteriano Novo Cântico, tem o número 144, Segurança e Alegria, foi escrito por Fanny Crosby. Fanny Crosby nasceu em 1820 e faleceu em 1915. E com apenas 6 meses de idade, Fanny Crosby ficou cega por causa de um erro médico. Isso poderia gerar nela uma revolta sem precedentes. Por causa de um erro médico, ela ficou cega para o resto da vida. E com 6 meses de idade apenas, ela não tinha nenhuma lembrança do que era visão. Então, na verdade, ela não tinha nenhuma lembrança de ver a luz. Mas ao invés da revolta, Fanny Crosby se converteu ao Senhor e se tornou uma exímia compositora. Ela compôs mais de 9.000 poemas, sendo que muitos deles foram musicados e se tornaram hinos muito conhecidos, como esse que nós acabamos de cantar.
E, meus irmãos, a cegueira é um sofrimento, assim como qualquer outra enfermidade. E ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de sentir dor. Algumas semanas atrás, eu comecei um tratamento odontológico e eu estava morrendo de medo de sentir dor. E na hora, para a minha alegria, não senti dor, mas depois sempre dá aquela dorzinha por causa de mexer nos dentes. Mas ninguém gosta de passar por um tratamento médico, ninguém gosta de sentir algum tipo de dor, ninguém gosta de passar por um tipo de sofrimento, seja ele material, seja ele físico, seja ele espiritual, emocional. Só que uma coisa é fato, meus irmãos: o sofrimento, a dor, a tristeza fazem parte da vida humana. E se você parar para pensar, a tristeza é mais constante na nossa vida do que a alegria. A alegria, ela é passageira. Nós sentimos alegria por determinadas coisas, mas logo essa alegria passa. A tristeza, ela fica. A tristeza parece que é algo permanente, diário do nosso cotidiano. Quando nós vemos as notícias, nós ficamos tristes. Quando nós vemos a situação da cidade, necessidades que a cidade, que o estado, que o país tem, nós ficamos tristes. Quando nós vemos algumas situações na nossa família que nós gostaríamos que fosse diferente, nós ficamos tristes. Quando nós olhamos para a nossa própria saúde e às vezes temos algum tipo de enfermidade que a gente não consegue se livrar dela, que nos causa incômodo, dor, nós ficamos tristes. A tristeza, meus irmãos, é algo constante, mas isso acontece por causa do pecado. O pecado quebrou o mundo, o pecado causou a queda humana, e não há como o homem sem Deus ser um homem feliz. Não há como uma pessoa que não crê em Jesus, que vive no pecado, que está morta em seus delitos e pecados, ser uma pessoa feliz. Ela pode até ter alguns momentos de alegria, mas são momentos enganosos, porque essa alegria logo passa, logo se encerra. E o cristão? As alegrias desta vida para o cristão são da mesma forma, passageiras. Por isso que a alegria do cristão permanente só está em Cristo Jesus. Do contrário, nós estaríamos perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a esta terra, escreveu Paulo aos Coríntios, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. E acontece, meus irmãos, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, no final do primeiro século, passava por um sofrimento muito pesado, muito grande. Conforme nós temos estudado o livro de Apocalipse, nós temos visto que este livro foi escrito primeiramente às 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. E estes irmãos nossos do passado, eles sofreram intensa perseguição por parte do Império Romano, governado naquela época pelo imperador Domiciano. O imperador Domiciano, ele mandava confiscar os bens dos cristãos, ele mandava prender cristãos, ele mandava matar cristãos. E essa era a condição, essa era a realidade daqueles nossos irmãos do passado. E imagine você vivendo uma realidade assim, em que você, por causa da sua fé, perderia o seu emprego, por causa da sua fé, se você fosse um empresário, um comerciante, perderia o seu negócio, por causa da sua fé, você perderia a sua casa, perderia a sua família, perderia a sua liberdade, perderia a sua própria vida. Qual que seria a sua reação a tudo isso? Talvez muitos daqueles nossos irmãos estivessem com a sua esperança abalada. E é por isso que Apocalipse foi escrito, para dar esperança àqueles que sofrem. Apocalipse, meus irmãos, não é um livro cheio de enigmas. É verdade que é um livro que tem diversas figuras que são complicadas de entender, mas não são impossíveis de serem entendidas. Até porque o nome do livro, Apocalipse, significa revelação.
não é algo para ficar escondido, guardado, sem termos conhecimento, mas é algo para nós. Foi escrito primeiramente para aqueles nossos irmãos das 7 igrejas, mas também para toda a igreja. Por isso que foi escrito pelo apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo. É para todos os crentes de todas as épocas. E o sofrimento faz parte da vida de todos os crentes. Você certamente, em algum momento da sua vida, e provavelmente neste exato momento da sua vida, você esteja passando por algum tipo de sofrimento. Seja ele material, seja ele físico, seja ele emocional e espiritual. E para você e para mim, que passamos por esses sofrimentos, a palavra de Deus, no livro do Apocalipse, nos dá esperança. E nesse capítulo 6, especialmente, vai nos falar desta esperança. Nós vimos, meus irmãos, nos capítulos 4 e 5, a respeito do rei. No capítulo 4 nós vimos o Deus Pai sentado no trono, sendo adorado, sendo louvado pelos 4 seres viventes que representam todos os anjos, pelos 24 anciãos que representam toda a igreja, sendo adorado, sendo louvado por todas as criaturas. Logo em seguida, no capítulo 5, nós vemos que na mão direita, aliás, daquele que se senta no trono, do Deus Pai, havia um livro selado com 7 selos e ninguém era digno de abrir aquele livro, a não ser o Cordeiro, aquele que morreu, aquele que venceu, aquele que é o leão da tribo de Judá. E ele é adorado também, ele é louvado também por toda a criação. Nós vimos isso no domingo passado. E aqui no capítulo 6, no capítulo 7, até o capítulo 8, versículo 1, nós vamos ver o Cordeiro abrindo cada um desses 7 selos. Mas hoje a gente vai ver apenas os 4 primeiros selos. Os 4 primeiros selos que são relacionados a 4 cavaleiros. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Certamente você já deve ter ouvido sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Já fizeram filmes e séries de televisão falando sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas a verdade, meus irmãos, é que muitos não sabem exatamente a simbologia desses cavaleiros. Inclusive, irmãos nossos não vão ter uma interpretação contextual de quem são esses 4 cavaleiros, do que eles simbolizam para nós. Mas nós vamos ver hoje, meus irmãos, nós vamos brevemente estudar, observar, meditar no que esse texto tem para nós. Quem são esses 4 cavaleiros e como nós podemos encontrar esperança. O primeiro cavaleiro, ou melhor, o primeiro selo, ele é aberto pelo Cordeiro aqui no versículo 1, olha lá. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem. Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Bom, estes 4 cavaleiros, eles vão falar a respeito de sofrimentos que os cristãos estavam passando e ainda não passariam. E aqui nós vemos o Cordeiro abrindo o primeiro selo e surge um cavalo branco. E montado no cavalo branco há um cavaleiro, e esse cavaleiro, ele tem um arco, ele recebeu uma coroa e ele é vencedor. Ele saiu vencendo para vencer. Quem é este cavaleiro? Bom, como eu disse, há divergências entre os comentaristas, há divergências entre os estudiosos. Alguns pensam que este cavaleiro do cavalo branco é o próprio anticristo, que vem para vencer, para enganar as nações, para ter uma vitória temporária sobre a terra. Outros acreditam que este cavaleiro do cavalo branco é o próprio Evangelho, que enquanto é pregado pela terra, a igreja se torna vitoriosa. Mas, meus irmãos, a gente precisa olhar o texto dentro do seu contexto. Primeiro,
João, ele toma essa imagem do próprio profeta Zacarias. Zacarias, lá no seu livro, por 2 vezes, ele tem uma visão de cavaleiros de cores diferentes, cavaleiros que rodeiam a terra. Mas olhando aqui para o livro do Apocalipse, meus irmãos, nós vemos que o cavalo, ele é da cor branca. O que significa branco no livro do Apocalipse e também em toda a Bíblia? Significa santidade. Se branco significa santidade, não pode ser o anticristo. Se branco significa santidade, nós vamos pensar numa outra pessoa. Nas cartas enviadas às igrejas da Ásia, nós vemos Jesus falando que o vencedor, ou seja, o crente ou os crentes que vencessem, andariam com ele de branco no céu. Também nós vemos, meus irmãos, que o vencedor, lá em outra carta das 7 cartas às igrejas, receberia uma pedrinha branca. Apocalipse fala também que Cristo se assenta num trono branco. Mas o melhor texto do próprio livro de Apocalipse que interpreta essa passagem aqui do versículo 2 é Apocalipse 19, 11. Vi um céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Quem que é o cavaleiro do cavalo branco? É o próprio Jesus. Ele tem o cavalo branco e ele é rei. Diz o texto aqui que ele recebeu uma coroa, foi-lhe dado uma coroa. Lá no Salmo 45, versículos 3 a 5, diz assim: cinja a espada do teu arco, herói, do teu flanco, herói. Cinja a tua glória e a tua majestade, e nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei, e os povos caem submissos a ti. Então aqui nós temos um rei com um arco, com setas, ou seja, com flechas, para derrotar os seus inimigos. Ele recebeu uma coroa, então ele é o rei. Ele está sentado num cavalo branco. O cavalo branco, a gente vê lá em Apocalipse 19, quem se senta no cavalo branco, quem monta no cavalo branco é o próprio Cristo, e ele saiu vencendo para vencer. E no domingo passado, em Apocalipse 5, nós vimos que quem é que venceu? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu e é digno para abrir o livro e desatar os selos. Ele é o cavaleiro, ele é o primeiro cavaleiro, ele que está à frente de tudo. Logo em seguida virão outros 3 selos a serem abertos, e na abertura de cada selo surgirá um cavaleiro, e a gente vai ver que cada um desses 3 cavaleiros a seguir vai trazer sofrimento. Mas esse primeiro selo e esse primeiro cavaleiro, esse primeiro cavalo branco, o seu cavaleiro, nos mostra que nada acontece se não for da vontade de Cristo, da vontade de Deus. Ele vai à frente, ele governa, ele comanda, ele reina. Então, mesmo que a gente tenha que passar por sofrimentos nesta vida, nós cremos que é ele quem está no trono, é ele quem governa todas as coisas. Ele recebeu uma coroa. No Gólgota, no Calvário, ele recebeu uma coroa de espinhos, de uma maneira como uma zombaria. Mas, quando ele vence o pecado na cruz, e quando ele vence a morte na ressurreição, ele ascende aos céus e ele chega no céu vencedor. E ali ele se assenta à direita do Pai, ele recebe do Pai uma coroa e ele reina. E mesmo que a igreja venha passar por sofrimentos, angústias, tribulações, mesmo que a gente passe por sofrimentos inerentes à nossa vida, como doenças, como desemprego, como escassez econômica ou qualquer outro tipo de sofrimento, nós sabemos que Ele está no trono, que Ele venceu, que Ele governa, que Ele nos ama. Mas aí vem os outros 3 cavaleiros. Jesus, então, o Cordeiro, ele abre o segundo selo e nós vemos o que acontece aqui nos versículos 3 e 4.
Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O segundo cavalo é vermelho. Enquanto o branco representa paz, pureza, justiça, santidade, o vermelho significa sangue. Mas aqui esse sangue não é o sangue remidor de Jesus Cristo, porque este sangue é relacionado a tirar a paz da terra e a homens matarem uns aos outros. Esse sangue está relacionado à morte dos homens. Cavalo vermelho representa isso, a morte, representa a guerra, a morte por meio da guerra. E meus irmãos, desde que o pecado entrou no mundo, os povos guerreiam entre si. Desde que o pecado entrou no mundo, existem guerras. Hoje mesmo no mundo nós temos guerras acontecendo. Mas existe uma guerra que é a maior de todas, que é a principal de todas. É a guerra entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente, entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Esta guerra é a maior de todas as guerras. É a guerra que começou lá com Abel, quando seu irmão Caim o matou. É a guerra que percorre toda a história. E nesta guerra, o mundo, onde vive o mundo que representa os filhos das trevas, persegue, mata os filhos da luz, a igreja. E era o que estava acontecendo aqui nesse contexto, meus irmãos. Como eu disse, por mando do imperador romano Domiciano, todo o império romano se voltou contra os cristãos e perseguiam os cristãos, e muitos deles eram mortos. E meus irmãos, isso não é uma coisa só daquela época, não é uma coisa só do passado, mas é algo presente, e é algo presente no nosso contexto, na nossa vida. Olha o que Jesus disse aos seus discípulos em Mateus 10, 17 a 22. Ele disse assim: acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, e eles aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis de como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai quem fala por vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E mais à frente, em Mateus 24, 9, ele repetiu: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, meus irmãos, não deve ser novidade para nós, não deve causar estranheza para nós os cristãos serem perseguidos. Você já notou que os jornais, os telejornais, os portais de internet, ninguém noticia a perseguição a cristãos. Ninguém fala. Eles escondem. Só que já está comprovado, meus irmãos, que a religião mais perseguida do mundo é o cristianismo. E irmãos nossos, todos os dias, perdem seus privilégios, seus bens materiais, seus empregos, sua liberdade e a sua vida por causa do Evangelho. E nós não podemos cair na ignorância de pensarmos que isso não vai acometer a nós, pensarmos que nós estamos seguros, pensarmos que no nosso país nós temos liberdade. Nós temos uma liberdade relativa.
Experimente você se posicionar como cristão nas redes sociais. Certamente alguém vai te cancelar. Experimente você agir como um cristão até as últimas consequências no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua família. Você sofrerá sanções. Você pode não morrer ainda, mas você sofrerá sanções. E eu creio, meus irmãos, eu não estou sendo fatalista, mas eu estou sendo bíblico. Eu creio que no futuro, não sei daqui quanto tempo, não haverá liberdade religiosa para os cristãos em nenhum lugar do mundo, nem mesmo no Brasil. E esse dia se aproxima. Esse dia se aproxima. Por isso que este cavaleiro, ele recebeu a autoridade para que os homens matassem uns aos outros com uma espada. Esse verbo matar aqui no original grego não é matar apenas, mas é assassinar. E quando fala lá do cordeiro que foi morto no capítulo 5, o verbo é o mesmo, assassinado. Jesus foi assassinado. E quando você desce um pouco mais, aqui no capítulo 6 mesmo, quando fala a respeito dos crentes que foram mortos, eles foram assassinados. Aqui no capítulo 6, versículo 9, quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido assassinados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, meus irmãos, é isso que acontece. Desde Abel foi assassinado. Jesus foi assassinado. Estevão foi assassinado. Os apóstolos foram assassinados. Muitos dos nossos irmãos do passado e do presente são assassinados. Só que lembre-se, quem é o cavaleiro que está na frente? É Jesus, o seu cavalo branco. Ele reina e nada disso, nenhum sofrimento, nem mesmo a morte, passa despercebido por ele. Ele governa, ele reina. E há uma razão para que sofrimentos, como até mesmo a morte, acometam a sua igreja. Ele quer que nós nos tornemos como ele. Ele não morreu numa cruz, e ele não nos chama a tomarmos a nossa cruz e segui-lo. Então, meus irmãos, os sofrimentos não devem ser novidade para nós, nem mesmo a morte. E nem mesmo se a morte vier através de uma perseguição. Não ache que isso é uma novidade. Não se espante se isso um dia acontecer conosco. Mas lembre-se, quem está no trono, quem tem a coroa, quem venceu, é quem tem o seu cavalo branco, é o Cordeiro. Vem o terceiro selo, versículos 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Surge o terceiro cavaleiro. O terceiro cavaleiro está montado num cavalo preto. E este cavaleiro representa a fome. Ele fala de alimentos aqui. Ele fala de trigo, ele fala de cevada, ele fala de azeite, ele fala de vinho. Só que a este cavaleiro foi-lhe dada uma balança. O significado da balança aqui é peso. É vender pão por peso. É verdade que no Brasil, já há alguns anos, nós compramos pão francês por peso. A gente pede lá, antigamente você ia numa padaria, no mercado, e tinha lá o valor de cada pão. Hoje nós temos o quilo do pão. Só que você não pede 1 quilo de pão, você pede 10 pães. Só que na Bíblia,
vender pão por peso simbolizava escassez de alimento. Lá em Levítico, capítulo 26, versículo 26, diz assim: Deus dizendo ao seu povo: quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno e vô-lo entregarão por peso. Comereis, porém, não vos fartareis. Então seria contado, pesado o pão para cada pessoa. E aquela quantidade de pão para cada pessoa não seria suficiente para saciar a sua fome. Escassez, fome. Só que observe, meus irmãos, do meio do trono sai uma voz, e essa voz determina o preço dos alimentos. 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário. O que é 1 denário? 1 denário era um salário de um trabalhador braçal, um diarista. Quanto que é a diária de um trabalhador nos dias de hoje? Não sei, 100, 150 reais? Vamos colocar um valor baixo, 100 reais a diária. Agora você imagina 1 quilo de trigo por 100 reais. Já pensou? Uma pessoa trabalhar o dia todo e ela receber a sua diária, e ela ir no mercado e ela só conseguir comprar 1 quilo de trigo ou 1 quilo de pão. É pouco, não é? É bastante, é bem pouco. Ou 3 quilos de cevada. Cevada é um grão mais barato, mas é menos nutritivo também. Então aqui está indicando que a fome acometeria a terra, que as pessoas, que os preços, aliás, iam subir tanto que as pessoas iam passar fome. E não é isso que acontece quando os preços ficam altos? Quando os preços ficam altos, a gente passa a escolher o que a gente vai comprar, a gente passa a comer menos coisas. É isso que acontece. Só que tem uma outra coisa aqui. Ele diz assim: não danifiques o azeite e o vinho. O azeite e o vinho, eles naquela época, naquele contexto, eram alimentos até então comuns, só que mais caros que o trigo. O trigo é um alimento básico, é a matéria-prima do pão. Então o trigo todo mundo tinha que ter. Agora o azeite e o vinho eram alimentos, vamos dizer assim, supérfluos. Só que o preço ia subir tanto que para os ricos não faria diferença. Aliás, você já viu o preço do azeite? O azeite está cada vez mais caro. E muitas pessoas optaram por não usar mais o azeite e usar o tal do óleo composto. Ou então, como eu recebi de um irmão essa semana, falsificarem o azeite, né? Você compra um azeite pensando que é azeite, mas não é azeite, é mistura. Só que a quem se aplica essa fome? A toda a terra? Sim, em toda a história nós vimos povos passando fome. Mas vamos pensar no contexto de novo de Apocalipse, meus irmãos. O contexto aqui são as igrejas, o contexto aqui são os crentes. Então esta fome aqui, ela está apontando para a fome que acometeria a igreja, os crentes. Como assim, pastor? Vamos lembrar de algumas coisas aqui. Durante o governo de Domiciano, os cristãos eles eram perseguidos. E o mínimo que acontecia com os cristãos era perder o seu emprego. Lembra da igreja de Tiatira? Nós pregamos alguns domingos atrás as 7 cartas. Na cidade de Tiatira era uma cidade onde o comércio era muito forte. E o comércio era forte porque haviam ali as associações, os sindicatos dos comerciantes. E naqueles sindicatos eles faziam reuniões não apenas administrativas, não apenas sociais, mas eram reuniões religiosas. Então, naquelas reuniões dos sindicatos, eles faziam cultos às divindades pagãs que o povo de Tiatira adorava. Então você imagina que em Tiatira haviam comerciantes, empresários cristãos. E aí eles eram conduzidos, forçados a participarem desses sindicatos. Só que se eles participassem desses sindicatos, eles cometeriam idolatria, porque eles participariam do culto pagão que era feito nesses sindicatos.
O que acontecia? Eles não participavam dessas reuniões, eles não participavam desses sindicatos, eles perdiam o direito de terem o seu comércio na cidade. E aí eles ficavam pobres. Irmãos, no primeiro século, se converter a Cristo significava perder dinheiro. No primeiro século, se um empregado se convertesse a Cristo, não era garantia que ele continuaria sendo empregado. Se um patrão, se um comerciante, um empresário se convertesse a Cristo, a sociedade, a população da cidade boicotava o negócio dele. Então, converter-se a Cristo no primeiro século era ficar pobre. Seja o cristão um empregado, seja um cristão um empresário. E com menos dinheiro, você compra menos comida. O próprio Paulo falou isso, né? Que ele aprendeu a viver contente em toda situação, tanto na escassez como na fartura de pão. O próprio Paulo passou por essa situação de escassez de pão. E meus irmãos, nós precisamos estar preparados para estas situações também. Como eu disse, se nós tivermos um comportamento cristão, bíblico no nosso trabalho, nós vamos perder privilégios, nós vamos perder promoções e podemos até perder o nosso emprego. Se um empregado ele não entra num esquema corrupto de uma empresa ou dos colegas ali, ele pode perder até o seu próprio emprego, porque ele se comporta como um cristão. Ele pode perder um empresário, ele pode perder clientes, porque ele se comporta como um cristão. E você perdendo emprego, você perdendo clientes, você vai perder dinheiro. E aí a fome vem, aí a escassez vem. Mas lembre-se, mesmo assim, qual é o cavaleiro que está na frente? É Cristo. Ele reina, Ele governa. E mesmo que a gente sofra com escassez, mesmo que a gente sofra com preços altos, mesmo que a gente sofra com pouca comida na mesa, Ele cuida de nós, Ele governa. E por fim, o quarto selo, que é aberto e vem o quarto cavaleiro. Versículos 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade por meio das feras da treva. O quarto cavalo é um cavalo amarelo, e este é o único que recebe um nome: Morte. Morte. E é isso que este cavalo ou este cavaleiro está simbolizando. Se no cavalo vermelho está falando da morte através da guerra, e no caso aqui é a guerra do mundo contra a igreja, a perseguição religiosa, o cavalo amarelo aqui no versículo 7 e 8 já é uma guerra geral, uma guerra mundial. Tanto que você observa que a quarta parte da terra seria morta. Seria dizimada. Aliás, dizimada não, senão seria 10%. Aqui é 25%. 25% da terra sendo morta. Então, esta morte aqui, ela vem sobre todos, crentes e não crentes. De que maneira? Ele explica, de 4 maneiras. Pela espada, ou seja, pela guerra. A guerra mata. E como mata? Pela fome. No cavalo preto nós vemos a fome atingindo apenas os cristãos. Agora a fome aqui atinge a terra inteira. Terceiro, pela mortandade. Mortandade aqui são enfermidades, pandemias, epidemias, doenças. Nós passamos há 4 anos atrás por uma pandemia e muita gente morreu. Mas durante toda a história nós tivemos várias pestes, nós tivemos várias epidemias, várias pandemias, e continuará tendo pelo futuro. E em quarto lugar, por meio das feras da terra, ou seja, por ataque de animais, de feras. Agora preste atenção numa coisa aqui. Diz aqui que
Este cavaleiro, ou o cavaleiro chama-se morte e o inferno estava seguindo. A morte é o ato de morrer. Inferno aqui não é inferno. A palavra no original grego é a palavra Hades. Hades significa o estado dos mortos. Então, inferno aqui, ou Hades, significa o estado de estar morto. Então o que acontece? Todo mundo morre, crente e descrente. E todo mundo fica morto, crente e descrente. E aí você percebe uma coisa: se todo mundo morre, todo mundo fica morto, vamos lá. Na guerra, a espada, aqui no versículo 8, morrem crentes e descrentes. Nas guerras pelo mundo, todo mundo morre. Não importa se é crente ou descrente. Na fome, todo mundo morre. Seja crente, seja descrente. Na enfermidade, nas pandemias, epidemias, pestes, crentes e descrentes morrem. E ataques de animais também. Crentes e descrentes também morrem. E meus irmãos, era o que acontecia aqui. Naquela época, o Império Romano, ele era cruel, especialmente com a igreja, mas com todo mundo também. Todo mundo sofria na mão daquele governo tirano. E um país, uma nação com um governo mau, os crentes vão sofrer em especial por causa da sua fé, mas toda a nação também vai sofrer. Era o que estava acontecendo aqui no Império Romano. E o que acontece em toda a história acontece até hoje, no presente. E pessoas vêm à morte. E meus irmãos, estas coisas, elas não devem, como eu disse, nos assustar. Nós precisamos entender, meus irmãos, que estas coisas, elas foram escritas, primeiro, para aqueles nossos irmãos do passado, mas também para toda a igreja. Sofrimentos, eles fazem parte da vida humana, especialmente na vida do crente. Não se esqueça disso. Então você vai sofrer, você tem que estar preparado, eu também, nós devemos estar preparados para o pior. Não estou sendo fatalista aqui, não estou te dando más notícias, mas estou expondo a Bíblia para você entender que a vida não é um mar de rosas. A vida não é para você curtir a vida, vamos lá, vamos festejar. Salomão lá em Eclesiastes disse que é melhor você estar na casa onde há luto do que numa casa onde há banquete, porque naquela casa do luto você percebe o fim de todos os homens. A vida, meus irmãos, não é uma grande festa para a gente aproveitar, festejar e curtir, mas a vida para o cristão é uma peregrinação. Nós estamos peregrinando aqui e na peregrinação nós vamos sofrer por estarmos neste mundo quebrado, neste mundo caído, como todos os habitantes da terra sofrem. A gente vai ter doença, a gente vai ter guerra, a gente vai ter que sofrer com preços altos, com fome, sofrer com aquilo que todo mundo sofre, com luto. Mas pelo fato de nós sermos cristãos, nós teremos sofrimentos que vão além. Nós perderemos privilégios, perderemos bens materiais, perderemos liberdades e possivelmente perderemos até a própria vida pelo fato de nós sermos contra este mundo. Contra este mundo. Os adolescentes, a UPA, estiveram no DNA no sábado retrasado, lá em Itapeva. E o tema deste ano foi Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século. Depois, não agora, lógico, depois você olha atrás da camiseta que a Lavínia está usando. Tem um cardume de peixes indo para uma direção e tem um peixe que se destaca indo ao contrário. Assim é o cristão. Ele nada contra a correnteza, ele nada contra a maré. Ele vai contra o mundo, ele não se conforma com este mundo. E você ser contra o mundo não vai achar isso bom.
O mundo não vai falar assim, tudo bem, você quer ser diferente, você quer adorar somente a Deus, você não se adequa às nossas ideologias, você não se adequa às nossas filosofias, você não se adequa aos nossos pensamentos e práticas, tudo bem, cada um na sua. Não! Se um pastor pregar contra a ideologia de gênero, ele será perseguido, cancelado na internet. Se um cristão, se um aluno cristão se posicionar na sua escola, na sua faculdade, ele será perseguido, como eu fui uma vez no ensino médio. No ensino médio, uma professora, ela disse para que toda a classe fizesse um trabalho sobre uma festa religiosa que acontece até hoje na minha cidade natal, e para fazer esse trabalho tinha que participar da missa. Eu falei, não, eu não. Sabe o que aconteceu comigo? 0. Tirei 0. Mas pela graça de Deus eu não reprovei. Então você, lá na sua escola, na sua faculdade, se você se posicionar como cristão, você vai sofrer sanções. No trabalho, idem. Na família, possivelmente você vai deixar de frequentar certas reuniões, certas festas, onde tem conversas imorais. Vai acontecer isso porque muitos dos seus familiares não se converteram e eles vão estar mergulhados em vícios, em imoralidade, em conversas que não convêm para um cristão, e você fala, não vou participar dessas coisas, e eles vão te cancelar. Então não ache novidade o sofrimento pelo fato de você ser um cristão. 2 Timóteo 3,12, Paulo disse o seguinte, que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E estas coisas doem. Dói você ser abandonado por um familiar. Dói um amigo seu virar as costas para você. Dói você na escola, na faculdade ou no seu trabalho ser apontado como o crente, aquele que não vive como eles vivem. Mas pense que o Senhor Jesus Cristo suportou dores muito piores que as nossas, muito piores. E Ele está à frente em seu cavalo, reinando, governando. E qualquer sofrimento que a gente passe nesta vida é pela vontade dEle e é para o nosso bem, conforme nós vimos lá no início da liturgia, no texto de Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. E o versículo 29 diz que o nosso bem é sermos conformados à imagem do Filho de Deus. Então, sabendo dessas coisas, meus irmãos, nós concluímos dizendo com as seguintes aplicações. Primeiro, lembre-se que o Senhor venceu e Ele reina. Lembre-se, primeira coisa, quem é o primeiro cavaleiro? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, tudo que vem depois é por ordem dEle, é por autorização dEle, é pelo decreto dEle, é pela vontade dEle. Então não tema, lembre-se que Ele está no trono, lembre-se que Ele governa, lembre-se que Ele recebeu do Pai a coroa, lembre-se que é Ele quem abre os selos, é Ele quem envia os sofrimentos nas nossas vidas. Jó, ele sofreu tudo o que ele sofreu, mas pela autorização de Deus. O próprio Senhor Jesus, naquela cruz, quando ele disse, Deus meu, por que me desamparastes? Ele foi desamparado, mas ele disse antes, Deus meu. Ele cria. Então tenha esperança. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, o bom pastor está com você. Ele está do seu lado. Segundo, os sofrimentos que passamos aqui na terra têm um propósito. Qual é o propósito? Como eu acabei de dizer, você ser mais parecido com Jesus. O ouro encontrado na natureza, ele não é puro. Ele está cheio de impurezas. Como é que o ourives purifica o ouro? Com fogo. Então, às vezes, a igreja vai passar pelo fogo. Vai passar pelo sofrimento, vai passar pelas angústias, pelas perseguições. Para quê? Para ser purificada, para ser santificada. Para os falsos crentes saírem, porque numa perseguição só fica crente de verdade. Numa perseguição,
Aqueles que são joio pulam fora, porque ser crente de verdade é estar pronto para morrer. Então, lembre-se, em segundo lugar, existe um propósito, é você se parecer com Cristo. E por fim, terceira aplicação que esse texto nos ensina, meus irmãos, não fique com medo de testemunhar. Puxa, pastor, então você está dizendo para a gente que por causa da minha fé eu vou ser perseguido. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar bem quietinho, vou ficar de bico fechado. Amanhã eu vou para a escola, para a faculdade, para o trabalho e cada um na sua. Aliás, religião não se discute, não é isso que se fala no nosso país? Religião e futebol não se discute. É por isso, meus irmãos, que a igreja não cresce, por falta de testemunho. Religião só tem uma: Cristo. A palavra religião significa religar. Religião vem de religare no latim. E quem é que nos religa com Deus? Quem é que nos reconcilia com Deus? Quem é o único caminho até Deus? Cristo. Não é Maria, não é Maomé, não é Buda e não é qualquer outra pessoa. É Cristo. Cristo aqui é a verdadeira religião. E nós precisamos falar isso para as pessoas, mesmo que a gente sofra sanções, perseguições e sofrimentos. Jesus Cristo, ele disse aos seus discípulos, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que eles seriam suas testemunhas. A palavra testemunha no grego é a palavra martirel, da onde vem a nossa palavra em português, mártir. Testemunhar significa sofrer e até mesmo morrer, como os mártires morrem. Então não tenha medo. Lembre-se que o seu Senhor sofreu dores muito piores, mas Ele venceu, Ele reina, Ele governa e Ele vai preservar cada um de nós até o último dia, quando nós estaremos com Ele, quando nós finalmente estaremos livres de todos os sofrimentos, livres de todas as dores e reinaremos com Ele pela eternidade. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.